Salve, amigos do canal Detetives Vascaíno, joinha com vocês, comigo tudo bem? Se preparando aí para amanhã, um jogão decisivo, o Vasco volta a campo, vai jogar contra o Fortaleza à noite, um jogo que promete muito, porque o Vasco quer olhar para a parte de cima da tabela e por isso precisa da vitória. E o Fortaleza, por sua vez, também quer a vitória, porque está na zona de rebaixamento e joga lá com o apoio da sua massa, com a massa torcedora. Então, meus amigos, vai ser um jogo que promete muitas emoções. E eu vou trazer nesse boletim tudo sobre o Vasco, os detalhes que foram treinados, o pensamento do Fernando Diniz, a equipe que o treinador deve levar a campo, as suas dúvidas, os seus anseios, enfim, trazer todo um panorama sobre o Vasco. Vou falar também de Paulo Henrique, que hoje jogou um jogo inteirinho com a camisa da seleção brasileira, fez um gol, tá voando, e um jogador aí que promete, tá vivendo um momento único na vida. E claro, falar do nosso adversário de amanhã, o Fortaleza. Vou trazer uma repórter aqui, uma competente repórter que vai esclarecer todo o cenário do Fortaleza para esta partida de amanhã à noite. Vai contar todos os detalhes e eu te convido a assistir o vídeo até o final para você saber de tudo. Portanto, antes de mais nada, tem um recadinho, hein? Deixa o like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, jogue em grupos de zap, ipe o vídeo também. Muito importante isso para sinalizar para o YouTube aí que você gosta do nosso trabalho. Recomende o nosso trabalho jornalístico para outras pessoas, para que a gente possa ser uma referência em matéria de jornalismo aí no YouTube em relação ao Vasco da Gama. Eu conto muito com vocês. Bom, meus amigos, vamos, antes de mais nada, de entrar de sola nessa partida de amanhã contra o Fortaleza, vamos falar de Paulo Henrique, jogador que hoje atuou com a camisa canarinho aí desde o início. E foi dele o autor do primeiro gol da seleção brasileira. Torcida do Vasco, feliz da vida, merecimento. Um jogador que está com fome de evoluir, né? Uma origem humilde, um exemplo a ser seguido por muitos garotos que estão começando agora. O cara capinou muito para chegar aqui e conseguiu, com merecimento, aos 29 anos, chegar à seleção aí brasileira. E foi dele o autor do primeiro gol. Naquela jogada, toca para mim, toca para lá, corre, recebe a bola na frente e dá o toque no goleiro. Só que, infelizmente, o gol do Paulo Henrique não foi suficiente, né, para decretar a vitória para o Brasil. O Brasil perdeu depois de abrir o marcador com 2 gols de diferença. Deixou o Japão, né, por erros defensivos lá atrás, desorganizar lá atrás, né, faltou atenção. E aí, com isso, a seleção brasileira acabou tomando 3 gols dos japoneses que venceram. Mas o importante é que o PH jogou muita bola. Para quem estava estreante na seleção, teve pouco treinamento, já deu seu cartão de visita e a gente vai torcer para que ele seja aí uma das figuras na próxima Copa do Mundo. Bom, vamos agora entrar de sola então no jogo de amanhã. Fortaleza e Vasco vão se enfrentar amanhã à noite em um jogo que promete muitas emoções. Fernando Diniz usou a pausa, né, da data FIFA para se reorganizar com seus jogadores. Muitos atletas aprimoraram o lado físico. Diniz considera que foi muito significativo esse período vivenciado, porque ele conseguiu recuperar muitos jogadores e, ao mesmo tempo, fazer os ajustes necessários do que ele via ali como preocupante, que são a situação defensiva do Vasco, né? Muitos buracos, ele que vai ter a volta do Carlos Cuesta, e lá na frente, porque Fernando Diniz considera que o Vasco, mesmo fazendo muitos gols, estava precisando de um toque de mais mobilidade. E nesse período ensaiou muitos testes, fez algumas mudanças, ora atuou com o Verratti, ora com o Andrés Gomes. E no final das contas, meus amigos, a maior possibilidade é que o colombiano realmente ganhe a sua chance e o Vasco amanhã tenha em campo uma equipe com mais mobilidade. Até porque o Vasco não vai contar com Paulo Henrique. Paulo Henrique não foi relacionado, ele queria ser relacionado, mas como atuou praticamente 90 minutos hoje com a camisa da seleção brasileira
e não iria ter tempo hábil, é verdade, para conseguir aí ter um êxito em campo, se achou melhor deixar o jogador de lado, descansando, aprimorando aí para o próximo duelo que também vai ser importante. E como a gente tinha falado ontem, a maior possibilidade é que o Pumita Rodrigues, uruguaio, ganhasse esta oportunidade lateral, mesmo cansado também. Ele pode ser que ele saia no segundo tempo, mas ele deve ser realmente confirmado o lateral direito da partida de amanhã à noite. Porque o Pumita jogou ontem, então ele conseguiu descansar. Vai ter o desgaste da viagem, mas é o lateral que conhece da posição e aí evita que o Fernando Diniz improvise no setor e receba as críticas, até porque o Fortaleza tem uma equipe forte, tem jogadores ali que sabem atuar pela velocidade, como o Pikachu, tem o Daverson, tem outros atletas ali novos que podem dar um gás extra e aí você precisa ter um lateral para o setor, um cara para o setor. Bom, então, Fernando Diniz vai buscar diante do Fortaleza uma equipe com mais mobilidade e contra-atacando. E por isso que ele optou pelo colombiano Andrés Gomes. Andrés Gomes deve ser confirmado, justamente porque a lateral direita do Vasco não vai ter o Paulo Henrique, e aí perde muita velocidade nesse setor. E a outra coisa é que o Ferretti está num jejum aí, cerca de 7 jogos sem fazer gol, e pode ser uma oportunidade do Fernando Diniz ensaiar uma nova formação, testar aí com uma nova formação, com o Ryan aí flutuando por ali, sendo um falso 9. Então tudo indica que o colombiano será aí o companheiro do Ryan, e lá atrás a volta do Cuesta, meus amigos. Cuesta está confirmado, junto com Robert e Renan, e na meiuca a tendência hoje é de que o Tietê, que era ali um titular do Fernando Diniz, vá para o branco. E aí com isso o Fernando Diniz coloque o Hugo Moura com o Barros, né? Os dois ali, os dois cães de guarda da defesa ali, na frente da defesa vascaína. É o que se projeta, mas é o que eu sempre digo. Fernando Diniz pode mudar tudo. É um cara que às vezes treina uma situação, chega na hora e muda de figura. Caso não mude, a tendência é o Vasco ir a campo com o Léo Jardim, o Pumita, o Cuesta, o Robert Renan e o Lucas Piton, que regressa aí, o Hugo Moura, o Barros, o Coutinho e o Nuno Moreira, e mais à frente o Gomes, né, o Andrés Gomes e o Ryan. E com o Verratti aí sendo uma opção para o segundo tempo, tem o Tietê também, que pode ser usado, guardado para o segundo tempo, justamente para jogar na lateral direita, caso o Pumita sinta o cansaço, e o Matheus França também como opção para o ataque, né? E outro jogador que deve receber uma oportunidade nessa partida é o garoto GB, principalmente se a partida estiver difícil e o Vasco precisar de jogadores mais altos para colocar na área adversária. Veremos aí, que a sorte esteja com o Vasco. Acho que precisa muito dessa vitória, porque precisa olhar para cima da tabela, e é o que o Fernando Diniz quer, olhar fixo para cima, não quer mais esta situação de para cima e para baixo, para cima e para baixo. Bom, meus amigos, agora então chegou a vez de falar do Fortaleza, Fortaleza que está na zona de rebaixamento e precisa de uma mudança significativa se quiser permanecer na Série A no ano que vem. O técnico Martim Palermo tem muitas dúvidas da equipe porque tem muitas ausências. Em compensação, tem jogadores retornando e outros atletas pedindo passagem. Mas quem vai falar desse cenário todo do Fortaleza para a partida de amanhã é a minha colega, a competente Mica Santos, do portal, né, do Instagram Nordeste Liga e Arretados por Futebol. A Mica conhece tudo do Fortaleza numa linguagem muito clara e objetiva, e ela vai trazer aí todo um panorama do que se desenha para essa partida de amanhã. Seja muito bem-vinda, Mica. Fique à vontade para falar do Fortaleza. Boa noite, fã de esporte. Me chamo Mica Santos e estou aqui para dar umas notícias do Fortaleza Esporte Clube. Você, torcedor, está confiante? Amanhã o Fortaleza enfrentará o Vasco aqui na Arena Castelão, às 21h30. O Vasco que não vence o Fortaleza desde 2003, há mais de 20 anos. E o Fortaleza conta com um desfalque
importante para o Leão do Pici. Matheus Pereira, meio-campista, já levou o 3º cartão amarelo e não jogará contra o Vasco. O Fortaleza ainda não venceu sem o atleta, sem o meio-campista, sem o nosso camisa 5. É isso aí. O Fortaleza ele vem passando numa situação muito complicada, lutando contra a zona de rebaixamento, mas está a um ponto de sair da zona, caso vença o Vasco. O Fortaleza tem a obrigação de vencer o Vasco aqui, dentro de casa. Mas vamos lá para as prováveis escalações que o Palermo vai montar. O atual goleiro que está com a titularidade é Breno, sim. Por quê, Micaele? Porque o nosso goleiro atual, João Ricardo, ficará fora da partida de 2025 por conta de uma inflamação no ombro direito, uma tendinite no ombro. Não estava sendo relacionado para alguns jogos. E 2025 para ele já deu, voltará só em 2026. Mas nós, torcedores do Leão, desejamos força para o João Ricardo e vamos passar toda a confiança e positividade para o Breno. Vamos para as prováveis escalações que o Palermo vai utilizar. Temos Breno, né, o atual titular, no gol, Gaston Ávila, Lucas Gasal, Diogo Barbosa, Mancuso, temos Crispim no meio, o Sacha, Guzmán, Breno Lopes, Lucero e Iago Pikachu. Você, torcedor, está confiante se realmente for essa escalação? Meus amigos, calma aí, que aqui é só uma provável escalação, tá? Então, o que vocês acham nessa posição aqui do 4-3-3? O que o torcedor precisa é que o clube, ele faça o elenco todo, na verdade. Faça o que sabe fazer dentro de campo. Vencer o Vasco, meus amigos. Uma coisa que é fácil ou não é, né? E aí o torcedor fica naquela questão. E teremos a volta de Moisés. Sim, Moisés que já está treinando normalmente, fazendo todas as atividades lá, né, no clube, né? Mas o Palermo ele vai utilizar o Moisés com cautela. Ele pode sim ser escalado, mas ficará no banco. Infelizmente não vamos ter Bruno Pacheco, DM, mais uma vez, né? Mas e aí, torcedor, o que você espera realmente do clube? Eu conto com vocês para fazer o check-in. Você ainda que não fez, você também que ainda não comprou os ingressos, aproveite e compre e vá amanhã torcer para o nosso Leão lá na Arena Castelão. Valeu demais, Mica. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal Detetives Vascaínos. Quem quiser seguir a Mica aí, vocês puderam ver nos créditos todos os lugares onde ela trabalha e ela sabe tudo de Fortaleza. Valeu? Bom, meus amigos, é isso aí. As cartas estão na mesa e agora eu quero ouvir a sua opinião. E aí? Da Vasco, da Fortaleza, da empate? Qual o seu palpite? Tá confiante aí nesse novo esquema, nessa nova formação que deve ser colocada em prática do Fernando Diniz amanhã? Então, comente, participe, ó. Vamos interagir juntos. A você, meu muito obrigado e amanhã a gente está de volta depois da partida. Até lá!